Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pela editora Alfredo Nasser. Aqui com vocês novamente o professor Peterson, e a gente vai estar trabalhando facilitadores para a formatação do arquivo, do trabalho que está sendo executado, utilizando o que o Microsoft Word proporciona para a gente. Então, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar é esse de formatar pincel. Trata-se dessa ferramenta aqui, bem no cantinho esquerdo superior da tela, na aba página inicial, a gente tem esse pincel aqui, está escrito pincel de formatação. Ele é uma ferramenta facilitadora porque a gente o utiliza para que ele copie uma formatação. Nesse caso aqui eu estou utilizando essa palavra atalhos aqui, que tem uma formatação, e eu quero utilizar essa mesma formatação da palavra atalhos em outro trecho. Então eu seleciono a palavra que eu quero copiar a formatação, clico no pincel, o meu cursor do mouse vai mudar de formato, inclusive está aparecendo o pincel aqui agora, e aonde eu quero que essa formatação seja duplicada, eu seleciono e vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então é uma ferramenta facilitadora por conta de você não ter que ir em cada parte para que o trecho ou a palavra fique no formato que você queira. Ele copia e cola onde você selecionou por último. Segundo tópico, a gente também pode utilizar o botão substituir. É muito comum que a gente tenha e que ocorra nos trabalhos, na hora de digitação, espaços a mais. Em vez de digitar somente um espaço entre uma palavra e outra, a gente às vezes digita 2, às vezes até 3 espaços. Então isso é um erro de formatação. E o que a gente pode fazer para sanar esse problema no documento inteiro de uma vez? Eu propositalmente coloquei aqui para nossa demonstração alguns locais que tem 2 espaços digitados. Tá até marcados aqui com esse sublinhado verde aqui que aparece no Word. Então eu vou em substituir também na aba página inicial, só que no canto direito superior, aqui o botãozinho substituir, a gente clica nele, abre uma janela, vou colocar 2 espaços para que ele localize os trechos que tenha 2 espaços no arquivo, e vou pedir para substituir por um só. Então ele vai fazer essa tratativa no documento inteiro, e eu peço para substituir tudo. Quando é feito esse comando, o Word já me dá uma mensagem falando que ele fez 7 substituições, ou seja, ele localizou 7 trechos em que tinha 2 espaços e ele substituiu por um espaço. Quando o documento é muito grande, a gente pode solicitar novamente, porque às vezes acontece de ainda ter trechos com 2 espaços ainda. Se acontecer de digitar 3 vezes o espaço, aí vai tirar de 3 para 2, e aí a gente tem que finalizar novamente de 2 para 1. Então a gente pode clicar de novo. Nesse caso aqui, ele já colocou 0 substituições, ou seja, não tem mais nenhum trecho que tenha 2 espaços digitados. A gente dá OK e fecha. Pode ser utilizado fazer a substituição de palavras que foram digitadas erradas, com acento ou sem acento, com um novo acordo ortográfico que já está em vigência há algum tempo. Algumas palavras perderam acento, outras ganharam. A gente tem casos de hífen também que são utilizados ou pararam de ser utilizados. Exemplo para vocês. Percebam que a palavra régua está em vermelho aqui no nosso documento. Por quê? Deixei de propósito ela errada, porque a gente quer colocar da forma certa. Então eu escrevo a palavra régua da forma como ela está digitada no trabalho, peço para substituir da forma correta, que é com o acento, e peço para substituir tudo. Então eu faço isso,
automaticamente também vai sair essa mensagem que ele fez uma substituição. E já a palavra régua já aparece aqui, já da forma como eu pedi para que ela tivesse no trabalho, e eu dou OK. Então, mais um facilitador que a gente tem é o botão substituir, que aí eu faço esses comandos e isso influencia em todo o trabalho. Um outro exemplo que a gente pode dar para vocês é com relação ao trema, que era utilizado antes do novo acordo ortográfico em algumas palavras, e hoje, depois do acordo, não utiliza mais essa pontuação, né? Aqueles 2 pontos em cima do U. Eu estou dando um exemplo para vocês que a gente está digitando a letra U com o trema em cima e pede para substituir com a letra U sem o trema. Então, casos de palavras que estavam escritas com trema no trabalho vão ser todos substituídos, né? Mais um exemplo que a gente pode dar para vocês aí. Próxima ferramenta que nos auxilia aí na formatação são os atalhos que a gente tem no teclado. Quando a gente coloca o mouse em cima de alguns botões que estão disponíveis aqui para a gente utilizar, o próprio Word já me dá qual é o atalho que eu tenho ser realizado no comando, por exemplo, de negrito. Se eu quero colocar, por exemplo, a palavra exibição em negrito, eu poderia vir aqui no N e clicar, e ela fica negritada. Mas eu também tenho a possibilidade de utilizar no teclado Ctrl N e vai acontecer da mesma forma. A gente tem alguns bem fáceis de lembrar justamente porque é a inicial do comando. No caso, negrito Ctrl N, no caso do itálico, que é bem do lado aqui, Ctrl I de itálico. No caso de sublinhado, que é ao lado aqui, Ctrl S de sublinhado. Então, a gente tem essas particularidades também, que são esses atalhos que a gente pode estar utilizando. Temos outros também. Por exemplo, a gente falou do Ctrl I e do Ctrl S para itálico. Olha lá, a exibição foi para itálico. E Ctrl S, exibição agora está sublinhado. Eu tenho Ctrl Z, que serve para desfazer o último comando, ou seja, eu tinha acabado de sublinhar, apertei o Ctrl Z e aí o sublinhado sumiu, apertei Ctrl Z de novo, que foi o penúltimo, saiu o itálico da palavra. Temos outros também voltados para o alinhamento do texto, Ctrl Q para alinhar o texto à esquerda, Ctrl E para alinhar o texto ao centro, centralizar, Ctrl G para a gente colocar o alinhamento à direita e Ctrl J para que a gente possa deixar o texto justificado. Esses são alguns exemplos que a gente pode estar utilizando também que agilizam o processo de formatação. O penúltimo tópico que a gente vai trabalhar, a questão da exibição da régua e das miniaturas. Nesse caso aqui, nós temos o programa aberto, só que sem a régua e sem as miniaturas disponibilizadas para que a gente facilite a nossa formatação. No menu exibição, eu clico em régua. Quando eu clico, aparece uma régua do lado esquerdo e do lado superior. E ela me mostra nessa parte em branco qual que é a margem que eu já tinha determinado no meu documento, tanto do lado esquerdo quanto no lado direito, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Então, aqui esse campo cinza mostra também a medida do que eu determinei como margem
Aqui nessa parte cinza também, à esquerda aqui também mostra. Aqui à direita também mostra. E lá no final, na parte inferior da página também mostra. Então, eu tenho a possibilidade de mexer na margem quando eu ponho o cursor aqui nessa divisão. Eu posso arrastar para cima para diminuir ou para baixo para aumentar essa margem. Então a régua também é um facilitador. Além da margem, a gente pode trabalhar também com esse símbolo que aparece aqui na régua, incide especificamente nos parágrafos. Quando a gente seleciona aqui um trecho ou um parágrafo, a gente percebe que tem um triângulo com a ponta para baixo, que vai estar falando sobre recuo da primeira linha. Então na hora que eu clico nele e arrasto, eu mostro onde que eu quero que a primeira linha vá parar. Eu tenho também um triângulo com a ponta para cima, e aí nós estamos tratando especificamente do recuo à esquerda, e aí não estou tratando somente da primeira linha mais, e sim de todo o parágrafo. Então eu posso recuar, e aí a partir da próxima linha que eu estiver digitando, ele já automaticamente já vai ter o recuo aqui que eu determinei. E também nós temos logo abaixo desse triângulo com a pontinha para cima, nós temos um retângulo aqui. E aí a gente trabalha com todas as linhas, dependendo do que foi selecionado. Então vou selecionar todas essas 4 linhas aqui e vou clicar em cima do retângulo. Ele vai mover ele todo para o lado à medida que eu for arrastando, e aí todas as linhas também acompanham o comando que eu fiz. Tem um outro triângulo com a pontinha virada para cima aqui no canto direito da tela, que tem a mesma função, só que do recuo do lado direito. Quando a gente clica e arrasta, o comando acontece e o texto é recuado baseado na margem direita. Então esse é mais um facilitador que a gente tem, que é a exibição da régua. E o outro é com relação à miniatura. Quando a gente vem aqui no botão localizar, que é logo em cima do substituir, automaticamente o Word abre no canto esquerdo um campo de navegação. Logo embaixo dessa parte onde a gente pode digitar alguma coisa, tem 3 símbolos. Um chama navegar pelos títulos do seu documento. 2, navegar pelas páginas do seu documento. Então quando eu clico aqui, ele me traz umas miniaturas das páginas do documento que eu estou. E eu tenho mais facilidade para navegar assim. Eu já posso, por exemplo, pular da página 4 para a página 7 de forma bem rápida. Basta clicar. Então isso também é um facilitador na hora de fazer a formatação, principalmente quando se trata de trabalhos com uma quantidade grande de páginas. O último facilitador que a gente vai trabalhar é a utilização do hífen no lugar de marcadores, porque a ferramenta de marcadores no Word, ela já tem uma pré-definição estabelecida no programa que na maioria das vezes traz um aspecto de desformatação. Então quando eu estou aqui com o documento aberto e eu quero inserir um marcador que está na janela de parágrafo, logo no primeiro item, a gente percebe aqui já marcadores. Nós temos aqui algumas opções de marcadores. Então vou inserir a bolinha, por exemplo. Cliquei na bolinha. Percebam que a bolinha já está com um recuo diferente do que eu estou trabalhando aqui.
E percebam também que ela moveu o triângulo que está com a ponta para baixo e o triângulo que está com a ponta para cima juntamente com o retângulo, porque já é uma pré-definição do marcador dentro do Word. E percebam que o recuo de primeira linha está com menos de 1 centímetro e o da segunda linha para frente está com 1 ponto alguma coisa. A gente já percebe que traz um aspecto de desformatação, porque a gente trabalha com apenas recuo de primeira linha 1,25. Então, o que a gente aconselha a fazer? A não utilizar esses marcadores por conta dessa desformatação característica que eles apresentam, e a gente utilizar justamente o que está aparecendo aqui para a gente, ó. São esses hífens, são os traços que a gente utiliza no teclado mesmo, que já tem uma característica de destacar cada tópico, cada ponto que está sendo trabalhado, do que utilizar esses marcadores que trazem alguns problemas de desformatação para o trabalho. Então a gente agradece mais uma vez a todos que puderam assistir esse vídeo e até os próximos vídeos.